Caros alunos, sejam bem-vindos à nossa terceira aula. O assunto hoje é produto interno, e produto interno é uma coisa mágica, tá? O produto interno ele faz a ponte, lá no fundo ele faz a ponte entre o mundo da matemática e o mundo físico. Porque o produto interno, ele conecta ideias de vetores e funcionais. É um conceito importante, define ângulos, define direções, define até distâncias, tá? Em espaços completamente arbitrários. E nós vamos falar disso agora. A gente só lembrar de um assunto. Na última aula nós falamos de um funcional linear, tá? Que é um mapeamento que toma, por exemplo, um vetor e devolve um número, tá? Um escalar. Esse objeto, o funcional linear, ele é como se fosse o seguinte. Imagina que você tem ali um pedaço de madeira, tá? Um caibro, tá? Sei lá, esse caibro está no chão apontando para uma direção. Pra gente falar que isso é um vetor, esse caibro é um vetor, se você for com a trena e medir esse caibro, tá? A sua trena é um funcional linear, tá? Veja, ela recebeu um vetor e devolveu um número. Vocês estão conseguindo perceber a importância de um funcional linear? Os nossos instrumentos físicos de medição acabam sendo, de alguma forma, funcionais lineares, tá? E não por isso essas ideias de funcionais lineares e produto interno estão no âmago da mecânica quântica. Porque elas são utilizadas para construir ideias como probabilidade, valores médios, desvio padrão de observáveis físicos, tá? Então vamos começar. Vamos começar com a definição de produto interno. Eu vou definir uma operação. Eu vou falar, olha, se existir alguma coisa com essas propriedades, eu vou chamar isso de produto interno. Agora, o que é o produto interno em si? Eu não sei como calcula ele, tá? Não sei. Eu vou dizer o que ele tem que ter para ser um produto interno, tá? Veja só. É como se fosse assim, eu não preciso definir como tem que ser um homem. Mas tem duas pernas, anda bípede, tem 2 olhos, se comunica, tem língua, tem boca, vive em sociedade, tem cabelo, tem uns que são careca, mas tem cabelo no geral. Isso é um homem, tá? Isso é o homem, Homo sapiens. Eu não preciso descrever todos os homens. Se tiver essas propriedades, é um homem. Então, se tiver essas propriedades, é um produto interno. Agora, como é? Depende, sei lá. Vamos ver uns casos e vamos ver se é produto interno, tá? Então, a primeira coisa, ele vai ser definido por esse símbolo aqui, tá? E esses pontos são as entradas. Então, ele vai receber como entrada um produto cartesiano e vai devolver um número, tá? Escrevendo no detalhe aqui, isso aqui é um endereço. Como vai funcionar? Como é que vai ser a descrição? Eu recebo um par ordenado de vetores e devolvo um número que eu vou descrever dessa forma, tá? Então vamos ver as propriedades dele. Então sejam esses 3 caras aqui vetores e esses 2 escalares, tá? E aqui eu vou definir uma notação, tá? Isso daqui, ó, eu estou denotando esse produto interno aqui, tá? Então, para ficar bem claro. Então, ele tem essa propriedade aqui. Como se você pudesse fazer uma distributiva, tá? Do produto interno, do seu vetor, multiplicando com o seu funcional, e para fora, aqui, saísse os complexos conjugados dos números. Uma outra propriedade. O produto interno entre dois vetores, tá? Ele não é simétrico. Se eu trocar a ordem, o número que eu vou ter, eu tenho que pegar o conjugado dele. Tá? Tem que ter essa propriedade. Então, em teoria de conjuntos, a simetria, tá? Ela é uma propriedade a mais que você está pondo. Tá? Geralmente na física, simetria é uma... Quando você não quer pôr propriedade alguma, você põe simetria. Tudo é válido. Na teoria de conjuntos é o contrário. Tá? Quando eu não quero pôr propriedade, eu tiro a simetria. Simetria é uma propriedade extra. Tá? Terceira propriedade, o produto interno
de um vetor com ele mesmo é sempre maior ou igual a zero. Tá? Um ponto aqui que não sei se ficou claro para todo mundo. Na definição de produto interno, eu pego dois vetores, U e V, e os represento assim. Se eu pegar esses dois vetores, esse vetor e esse vetor, e quiser fazer o produto interno, tá? Ele é representado dessa forma. É isso que esse comentário está fazendo, tá bom? Vamos olhar então a última propriedade. Ela fala o seguinte. Se o produto interno de um vetor com ele mesmo é zero, tá? Então esse vetor tem que ser zero. Então ele basicamente está dizendo que um vetor só é perpendicular a ele mesmo se ele for o vetor nulo, tá? Fora desse contexto não faz sentido, tá bom? E aqui tem que tomar um cuidado, tá? Tem espaços mais gerais que você consegue ter um vetor perpendicular a ele mesmo sem que ele seja nulo, mas não é o nosso caso aqui. Então vamos fazer a primeira observação. Em 2, essa propriedade aqui, a barra denota a operação de tomar o complexo conjugado número. Ótimo. Em 3, note que o lado esquerdo da expressão de fato é um número real, como consequência de 2. Olha aqui, ó. Tá? O produto interno de um número com ele mesmo, ele está falando que dá sempre um número real. Por quê? Porque aqui eu tenho duas vezes o vetor aqui, né? Se eu trocar a ordem dele, tá? Ele entra conjugado. Tá? Mas, olha só, um número só é igual ao conjugado dele se esse número for complexo. Então, o produto interno de um número com ele mesmo dá sempre um número real, um valor real. Pô, isso é um negócio importante, porque se eu estou representando meus qubits, tá? Em espaços complexos, o produto interno dele com ele mesmo dá uma coisa real. Ótimo, coisas reais nós conseguimos medir, tá bom? E por isso, uma maneira usual de escrever a condição 1, tá? Que é essa daqui, acima, é essa aqui, ó. Tá? Então, você consegue demonstrar, tá? Isso aqui é uma conclusão bem simples, tá? Se eu fizer um produto interno com outro vetor aqui, a coisa vai se comportar bonitinha, tá? Como anterior, porém eu não vou precisar dos complexos conjugados aqui, por causa dessa propriedade. Tá? Desculpa, essa propriedade eu passei direto para vocês. Tá? Isso aqui está mostrando que se você pegar e multiplicar a segunda entrada por um escalar, ele sai para fora do produto interno, tá? Sem você precisar tirar o conjugado, tá? E por isso você consegue escrever a condição 1 também desta forma aqui, tá? Bem tranquilo, só quer dizer que, pô, se a sua operação de adição não tiver na primeira entrada, tiver na segunda, tá? Então esses valores aqui eles não precisam ser complexos conjugados. Tá bom? Cara, são só definições. Agora vamos lá. Vamos ver se existe produto interno, né? Então ele diz aqui, ó. Considere um espaço vetorial Cn sobre um corpo C e mostre que essa aplicação aqui, dada pela soma desses vetores, no qual o primeiro é conjugado, tá? É um produto interno. Mostra que isso aqui é um produto interno. Então você tem que provar as 4 propriedades, tá? Para provar que isso aqui é um produto interno. Então, olha só, já conhecemos um primeiro produto interno, tá? Exercício 2.6. Mostre que o conjunto das funções contínuas no intervalo C1 com valores em C é um espaço vetorial sobre C com soma e produto, respectivamente, definidos como sendo essas duas operações, tá? Nós já vimos que esse conjunto nos reais forma um espaço vetorial, tá? Para ver que nos complexos também forma, é trivial, tá? Tem que respeitar aquelas 8 propriedades que definem um espaço vetorial e também não é difícil mostrar, tá? Então isso aqui de fato, essas funções com essas operações definidas, sim, formam um espaço vetorial. Aí ele está falando o seguinte, mostre que essa operação é um produto interno. Tá? Então veja só, um produto interno agora já contínuo, né? Veja que quando eu estava tratando de um espaço com vetores com dimensões finitas, tá?
eu tinha um somatório. Agora, vetores que têm dimensões infinitas, agora eu já estou tratando como uma integral. Por que dimensão infinita? Você não consegue escrever uma função arbitrária como uma soma, uma função contínua arbitrária como uma soma finita de funções. Tá? Então, pega, por exemplo, e elevado a x. Se eu quiser escrever e elevado a x como a soma de outras funções, posso escrever como uma série de potências, mas não como a soma de uma somatória finita. Tá? Então ela tem que somar infinitas funções para descrever a exponencial. Tá? Lembra da série de Fourier? Entendeu? Então você escreve uma função como uma série infinita. Então tem infinitos vetores na base. Então quando tem infinitos vetores na base, isso aqui é um candidato a produto interno. Tá? Você consegue provar que esse produto aqui, ele respeita, tá, essas 4 propriedades. Então ele é um produto interno. Isso é maravilhoso. O produto interno nos permite introduzir a noção que generaliza a um espaço vetorial qualquer a ideia de perpendicularidade no espaço com o qual já estamos familiarizados. Então vamos lá. Definições. Dizemos que 2 vetores são ortogonais se o produto interno deles é igual a 0. Uma definição. Dizemos que um conjunto, tá, formado por K vetores é ortogonal se os seus elementos são 2 a 2 ortogonais. Também definição. Dizemos que um conjunto de vetores, de K vetores, é ortonormal se é ortogonal e se o produto interno dos seus vetores são iguais a 1 para todo I. Tá? Então vamos lá. Ó. No caso do espaço ser R3 com produto interno canônico, ou seja, produto interno dado por essa forma, a ortogonalidade significa exatamente perpendicularidade no sentido geométrico usual. Tá? Então, isso aqui é importante. Quando você vai fazer a descrição de um sistema físico, você vai usar bases. Tá? Se as bases forem ortogonais, as contas são mais simples. Tá? E se elas forem ortonormais, você não vai atribuir um efeito de escala simplesmente porque você está usando uma base maluca, tá, para descrever o seu fenômeno. Uma base ortonormal ela não influencia nos resultados. Tá? Não precisa ter algo para contrabalancear o efeito dela. Então é muito importante quando você vai trabalhar num espaço vetorial, pega um vetor para ser seu primeiro vetor. Aí você vai ter que achar um segundo vetor perpendicular a esse. Tá? Nós vamos ver isso no processo de Gram-Schmidt. Você quer construir uma base no seu espaço? Construa a base que você quiser, mas usa uma base ortonormal, se puder. Tá? Os vetores são perpendiculares e o tamanho dos vetores da base são unitários. Porque aí você não polui o objeto que você está descrevendo. Não precisa ter compensações. Tá? Aí vamos lá. Com o espaço vetorial V munido de um produto interno, podemos definir uma aplicação, módulo aqui, que toma um vetor e devolve um R. Escrevendo, tá, dessa forma aqui. Beleza, você está definindo uma norma. Então o que eu estou falando? Que um espaço vetorial com produto interno eu consigo definir uma norma. E uma norma, ela dá noção de tamanho. Tá? E tamanho nos dá noção de distâncias. Então, um espaço vetorial com produto interno nos permite definir distâncias, algo importante para fazer cálculo. Tá? De fato, podemos provar que essa função é uma norma sobre V, mas para isso precisamos de alguns resultados preliminares. O que ele escreve aqui? Evitamos o uso dessa notação e optamos por denotar a norma de um vetor simplesmente por isso aqui. Para não carregar, né? Vai querer carregar a notação, não vale a pena. Então, bota aqui a norma dessa forma. Então, a primeira propriedade. Se o e V são ortogonais, vale o teorema de Pitágoras. Tá? Veja que aqui eu não estou falando que esses vetores são lados de triângulos. Esses vetores podem ser funções. Tá? O importante é que eu estou no espaço vetorial. E se eles são ortogonais, eu estou levando o teorema de Pitágoras para o espaço mais geral possível. Tá? O espaço dos polinômios de grau 5, por exemplo. Tá? Então não importa se é o que é a noção que eu estou trabalhando. É um elemento do conjunto.
Se eles são ortogonais, vale o Teorema de Pitágoras. E aí, como é que eu demonstro isso? Então, esse cara aqui, né? A gente já definiu que ele é escrito dessa forma, tá? Aí você vai abrindo as operações, você chega na sua demonstração. Pois, tá, os vetores são ortogonais. Tá? Aí a observação 2. Durante a prova, obtivemos uma identidade conhecida como identidade polar. Tá? Que é essa daqui, ó. Tá? Tá aqui a identidade polar. No caso aqui, ela é neutralizada por causa que os vetores são perpendiculares, tá? Mas se não fossem, nós poderíamos utilizar essa identidade. Usando o teorema acima, o leitor pode provar indutivamente o seguinte resultado. Se eu tenho vários vetores que são ortogonais, então vale essa propriedade. Isso aqui é o teorema do Pitágoras para o Rn, tá? Só que agora eu não preciso tratar de vetores, lados de triângulos. Estou tratando de coisas mais genéricas possíveis. Então, vale o Teorema de Pitágoras. É isso que ele quer dizer. Aí ele quer usar uma propriedade aqui, que ele vai demonstrar, que ele vai utilizar num... Vamos lá. Na matemática... Vamos lá. Na matemática, eventualmente, eu não preciso que as coisas sejam exatamente exatas. Tá? Eu não preciso saber o valor de alguma coisa. Para a maioria das coisas na matemática e na física, eu só preciso saber mais ou menos um majorante do número, por exemplo. Ou um minorante, o contrário. Enfim, desigualdades são muito bem-vindas. Tá? Às vezes eu não preciso saber que a probabilidade de alguma coisa acontecer é um certo valor. Eu tenho que saber que a probabilidade é maior do que um certo valor. Tá? Então, o que o professor faz aqui, ele quer mostrar algumas desigualdades daqui para frente. Tá? E essas desigualdades estão no centro, no coração da mecânica quântica. Nós vamos ver por quê. Então ele começa aqui fazendo uma operação que é minimamente duvidosa o valor dela quando você analisa de maneira puramente algébrica. Mas ela nos vai trazer uma informação bizarra. Tá? Então, por exemplo, seja E um subconjunto normal, ortonormal, de V. Então, para todo vetor V, ele pode escrever esse vetor V de algumas formas. Tá? Essas bases são ortonormais. Eu posso escrever o vetor V dessa forma aqui. Tá? Então, agora eu vou provar. Então, pera lá. Ele pega o vetor V e escreve como o vetor V mais essa geringonça aqui, que são... Eu ainda não dei significado físico para isso, mas eu já vou te falar o que são. São projeções. Tá? Então eu pego o vetor V mais esse monte de projeção, menos esse monte de projeção. Então eu vou chamar esses dois vetores de A e B. Tá? Ele vai provar que esses dois vetores são ortogonais. Então vamos calcular o produto interno dele, fazendo as contas. Tá? Você vê que A e B são ortogonais. Mas então, se A e B são ortogonais, tá? E se o módulo de V ao quadrado é igual a mais B ao quadrado, eu consigo provar que o módulo de V ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Escrevendo ao quadrado desta forma aqui. Tá? Então, aí segue o meu resultado. Tá? O meu V ao quadrado é igual a esse cara menos esse cara aqui. Tá bom? Então, nenhuma mágica, tá? Deixa eu pôr aqui para vocês, para ficar mais fácil aqui. Para vocês compararem por um segundo, porque entre eu ficar falando e vocês compararem as coisas, é uma diferença brutal. Vamos lá. Aqui, aqui. Olha só. Opa, é na próxima página. Aqui. Por uma cor aqui para destacar. Então vamos lá.
eu queria provar isso daqui, tá? Então eu tenho o V, se eu escrever o V dessa forma, meu A e B são ortogonais, tá? Então V ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, tá? A ao quadrado é escrito dessa forma aqui, ó, tá aqui. E como é que é o meu B, tá? O meu B é V menos esse cara aqui, então B ao quadrado é escrito dessa forma aqui. Então, perfeito. Provei essa propriedade, tá? Mas parece que não quer dizer muita coisa, mas aí você entende que se o meu V ao quadrado é descrito como a soma dessas duas componentes, tá? Eu posso concluir essa desigualdade aqui, que é a desigualdade de Bell. Que o meu V ao quadrado ele tem que ser maior ou igual que essa primeira componente. Por quê? Porque a diferença do V ao quadrado com essa primeira componente dá um número, que pode não ser zero. Tá? Então, este cara menos esse cara aqui tem que ser maior ou igual a zero. Logo, essa propriedade aqui é válida. Bom, e essa desigualdade de Bessel a gente pode utilizar para várias coisas. Tá? Entre elas, provar outras desigualdades. E aqui vem um momento importante no livro. Tá? Nós vamos falar aqui de uma desigualdade chamada desigualdade de Cauchy-Schwarz. Esse nome aqui, Bunyakovsky, a gente eu nunca ouvi falar desse nome, tá? Geralmente vocês vão ouvir essa desigualdade de Cauchy-Schwarz. O que ela fala? Que o módulo do produto interno, tá? De dois vetores é sempre menor que o produto dos módulos das normas desses vetores. Essa desigualdade, ela é a desigualdade que explica o princípio da incerteza de Heisenberg. Ele surge daí, que na verdade não é um princípio, né? É uma desigualdade, que princípio você não prova. Desigualdade de Heisenberg você prova. Ela é utilizada para provar a desigualdade de Heisenberg. E aqui o professor faz uma prova, mas eu não estou convencido. Ou eu não entendi essa prova dele, ou ela teve uma pequena escorregada. Tá? Ele quis provar por uma coisa... Talvez ele usou uma demonstração mais geral, que ele acabou reduzindo no livro para a desigualdade de Cauchy-Schwarz, ou eu de fato não entendi. Tá? Do jeito que está aqui, mas eu entendo a demonstração. Eu vou te mostrar de uma outra forma. Então vamos lá. Então ele quer provar que isso aqui é verdade, né? Bom, se o V é igual a zero, então não tem mais nada para provar, porque aqui um lado vai dar zero, o outro vai dar zero, e eu vou estar provando a igualdade. Então, tome um V diferente de zero, não nulo, tá? Então, ele pode considerar, por exemplo, esse vetor aqui, ó, que ele é unitário. Por que esse vetor é unitário? Se você tomar a norma desse vetor, tira a norma dele. Aqui embaixo é um número, sai para fora. A norma de um número real é um número... A norma de um número positivo é um número positivo. Vai ficar só a norma nesse vetor. Então, é 1 dividido por 1. Tá? Então, por isso que esse vetor é unitário. Podemos, então, considerar esse vetor e aqui ele diz este conjunto, né? Esse subconjunto ortonormal de V. Ele quis utilizar essa ideia de subconjunto ortonormal para chamar a desigualdade de Bessel. Mas como é que você pode ter um conjunto formado por um único elemento, excluindo o vazio, tá? Que ele é ortonormal a ele mesmo? Tá? Na definição de conjunto ortonormal, você tem ali nas páginas atrás, que são 2 a 2 os vetores, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Usando a própria definição do livro. Dizemos que dois vetores U e V são ortogonais se eles têm o produto interno igual a zero, para dois vetores diferentes, tá? Dizemos que esse conjunto é ortonormal se eles são 2 a 2 ortogonais e se eles têm um módulo igual a 1. Então, como é que um conjunto dado por um único elemento e o vazio está sempre presente em qualquer conjunto? Isso porque para você provar que o vazio não pertence ao conjunto, você tem que pegar um elemento do vazio e mostrar que esse elemento não está no conjunto. Só que como o elemento do vazio não tem nenhum elemento, eu não consigo achar um elemento que não está dentro desse conjunto. Então ele tem que estar dentro. Tá? Como eu não consigo provar que ele está fora, então ele está dentro.
Como é que eu vou pegar um elemento aqui, não vazio, do meu conjunto e dizer que ele é ortonormal? Para mim isso não faz sentido, tá? Se para alguém fizer, escreva para mim. Então eu não vou dizer que está errado, vou preferir falar que eu não entendi. Vamos ver a prova do professor. Então, supondo que isso aqui é ortonormal, tá? Então ele só vai utilizar a desigualdade de Bessel, tá? Simplesmente aplicar as definições e vai provar a desigualdade de Cauchy-Schwarz, tá? Sem levar isso aqui em consideração, que eu realmente estou achando que isso não está certo, é simplesmente repetir esses passos aqui, ó, utilizando agora um vetor só. Não precisa usar um conjunto de vetores. Pega um vetor só, tá? Repetir esses passos aqui com um vetor é exatamente a demonstração da desigualdade de Cauchy-Schwarz, tá? Então, eu não sei por que ele utilizou a desigualdade de Bessel, ela é importante, tá? Eu acho que ela vai ser utilizada mais para frente, mas eu acho que isso aqui não tá, eu não consegui entender isso aqui. Eu não vou falar que tá errado, tá? Mas eu não consegui entender, tá bom? Então vamos lá. E aqui ele concluiu a demonstração. Agora estamos em condições de verificar que essa função aqui, tá? Essa norma definida nos reais positivos é de fato uma norma. Isto é, uma aplicação de um espaço vetorial nos reais não negativos que satisfaz a condição abaixo, tá? Então vamos lá. Ela é uma aplicação do espaço vetorial, pega o V, nos reais não negativos, tá? Então, uma norma tem que ter essas propriedades. Nós vimos, acho que isso na aula 1, tá? Então você consegue provar que essa operação, tá, que a gente está definindo, tá? O que é essa operação? Eu defini ela aqui, ó. Aqui, ó, um slide para trás. Aqui. Eu defini ela aqui, ó. Você consegue provar que isso aqui é uma norma, tá? Ela respeita essas três propriedades, ele deixou como exercício. Deixamos a 1 e a 2, tá? Que são as provas mais fáceis, ele vai provar a 3, que chama desigualdade triangular. Por que triangular? Porque é a condição de existência de um triângulo, né? Num triângulo, ele só existe se a soma de dois lados, tá, for menor ou igual que a soma dos lados separados. Tá? Então pega lá, faz um desenho de um triângulo, tá? Então você pega a soma desses dois vetores, que é o terceiro lado do triângulo, tem que ser menor que a soma dos lados. O triângulo existir, senão ele não existe. Por isso que chama desigualdade triangular. Então ele vai aqui, simplesmente, utilizar tudo que nós calculamos, as desigualdades que nós utilizamos, e ele consegue provar, tá vendo? Que esse lado aqui é menor ou igual a esse lado aqui. Daí ele extrai a raiz, segue todo o resultado. Então a norma está relacionada ao tamanho de um vetor. Então aqui tem um resultado interessante, tá? Uma norma nos permite definir uma noção natural de distância no espaço V. Nós vamos chamar isso de métrica. Os espaços métricos são espaços, são conjuntos que possuem a noção de distância. Como é que é essa métrica? Quais são as propriedades da métrica? Bom, ela toma um produto cartesiano e devolve um número real positivo, tá? E uma métrica, ela tem que ter as três propriedades, tá? Vamos chamar essa métrica de D, tá? Então, D de U com V é igual a D de V com U. Então, essa distância entre U e V é igual à distância de V com U. Se você desenhar um triângulo com os vértices U, V e W, então você vai ter essas propriedades. A distância entre U e W é menor ou igual que a distância de U com V mais V com W. Se a distância de dois vetores é igual a zero, esses vetores são iguais, tá? Essas três propriedades definem a métrica, ou a noção primitiva de distância. Uma função que cumpre esses requisitos é essa aqui, ó. Então eu posso definir distância com essa métrica. Essa não é a única, tá? Posso ter várias métricas. Métrica do taxista, tá? Vocês podem procurar o que é isso. Elas são todas a métrica das distâncias quadráticas. Tem vários tipos de métricas, tá bom? Bom, e
Por que é importante definir distância? Para a gente poder definir, fazer cálculo nesses espaços, é importante definir limites, tá? E isso encerra essa primeira parte sobre produtos internos. Agora, nós vamos terminar esse capítulo, tá? Com uma coisa que é um resultado também que é extremamente importante na mecânica quântica. É um daqueles resultados que nos permitem trazer a realidade da mecânica quântica, tá? Ou formalizar o que nós vemos no laboratório para matemática. Tá? Então vamos lá. Quando um espaço vetorial é munido de um produto interno, é possível associar vetores a funcionais lineares. Olha só. Aqui tem por trás um teorema profundo, que é o teorema da representação. Ele está dizendo que se um espaço tem produto interno, eu consigo montar uma relação de 1 para 1 de vetores com funcionais lineares. E isso é ótimo, porque eventualmente eu posso querer representar uma coisa vetorialmente, uma outra hora como funcionais lineares. Ele vai ensinar como fazer isso. Vamos lá. Primeiro ele tem um exercício aqui. Consideremos fixos um vetor V0 pertencente a V e um produto interno em V. Mostre que essa aplicação L é um funcional linear, tá? L vem de linear. Que toma V e devolve um C, definido como sendo desta forma. Então ele está mostrando como é a aplicação. Tá? Se eu pegar um V, eu vou fazer esse produto interno. Prove que ela é um funcional linear. Bom, nós vimos já o que tem que ser, o que tem que existir para ser um funcional linear. Nós vimos na aula passada, tá? A definição de um funcional linear. Em alguns casos, o exemplo acima é absolutamente geral. Tá? Todo elemento de V estrela, eu vou chamar de V estrela por enquanto, pode ser descrito na forma de LV0 para algum V0 em V. E esse é o caso quando V tem dimensão finita. V estrela nós vamos chamar de espaço dual. O que ele está falando? Para todo vetor aqui, eu consigo associar um vetor dual, um espaço dual. Tá? Lembra? Vetor dual, funcional linear, covetor, é tudo a mesma coisa. Tá? Então vamos a um teorema. Dado um L pertencente a V estrela, dado um funcional linear pertencente a um espaço dual, tá? Ou espaço dos funcionais lineares, então existe um único vetor V0 pertencente a V, tal que L de V é igual ao produto interno de V0 com V. Vamos ler de novo. Me dá um funcional linear. Dê um funcional linear. Então, do espaço dual V estrela. Tá? Então, existe um único V0 em V, tal que a aplicação desse funcional em V é igual a V0 em V. Então, veja, eu estou criando uma correspondência agora. Para cada funcional linear, eu vou encontrar um vetor V0 em V que vai me dar essa representação. É única, é uma bijeção. Então, demonstração. Considere uma base ortonormal. Então, tenho a minha base ortonormal de V. Então, qualquer V pode ser escrito como a decomposição, tá, de valores VI, que são coeficientes, números, na base. Tá? Então, L agindo em V, L como é um operador linear, ele vai agir diretamente na base. Tá? E aqui, ele usa o seguinte recurso. Ele multiplicou o lado direito aqui por 1. Tá? Esses vetores são ortonormais. Tá? Então, o produto interno deles é igual a 1. Tá? Então, ele está multiplicando por 1 aqui. Tá? Aí ele passou para a linha de baixo e ele fez o seguinte, ele só trocou o índice. Tá? Os índices estavam todos Is. Tá? Ele chamou esses dois primeiros de J e esse último de I. Tá? Esses índices são mudos. Você pode ir chamando eles do que te fizer mais feliz aqui. Na verdade, tem outra forma de ver isso aqui também. Aqui eu não defini isso para vocês. Ele pode ter falado... Isso aqui, ó, esse produto aqui, define uma matriz identidade. Tá? Mas eu não mexi com isso ainda com vocês. Então vamos trabalhar com este número aqui. Isso aqui é um número. Isso aqui é uma matriz. Tá? Então eu posso trocar esses índices aqui, enxergar esses dois objetos aqui, ó,
tá? Trabalhando juntos. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar isso aqui é um número. Concorda que isso aqui é um número? Tá? Eu vou pegar esse número e jogar aqui para dentro, tá? Para entrar aqui para dentro, ele tem que entrar conjugado. Então, ó, entrou conjugado, tá? Meu número entrou conjugado. Esse vetor, esse escalar aqui, deixa aqui fora, tá? Então, este número, isso aqui é um número, tá? Um operador linear num vetor. Tá? Eu vou pôr ele aqui para dentro, então ele entra conjugado, tá? Agora ele entrou aqui dentro, tá bom? Então, meu VI está aqui fora. Eu vou passar o meu somatório aqui para dentro, tá? O operador é linear. Nós vimos isso na definição dele. Agora eu estou com essa geringonça aqui toda, tá bom? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou passar este número aqui para este lado aqui. Nós vimos que ele entra, nós já vimos a propriedade que ele entra tranquilo no produto interno, ele não precisa mudar nada, tá? Então o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo desse lado aqui o vetor V, tá? E desse lado aqui é o próprio vetor V0. Eu estou definindo esse vetor como... Eu vou chamar esse vetor de V0. Tem um vetor aqui que eu estou chamando ele de V0. Tá? Então, ó, o meu operador aplicado em V me deu um vetor que eu chamei de V0 vezes V. Então, eu associei esse vetor aqui, está associado a esse cara aqui, tá? Onde V0 fica unicamente determinado por este número aqui, o que conclui a demonstração. Tá? Observação. Esse resultado simples é a versão em dimensão finita de um resultado bem mais geral da análise funcional, conhecida como teorema de Riesz. Tá bom? Isso aqui vai ser importante para a gente definir definir as grandezas, os observáveis do meu sistema quântico. O que mais aqui? O teorema acima mostra que o produto interno fornece uma identificação natural entre os elementos de um espaço vetorial V e os elementos do seu espaço dual V estrela, dado por... Isso aqui é um isomorfismo, tá? A notação de Dirac se aproveita desse fato para denotar o funcional LV como um BRA, tá? Então, ó, o meu LV eu posso definir ele como um BRA. Então tá aqui, ó. Então é isso, tá? É isso o conceito que nós vamos utilizar por trás. Nós mostramos que existe um isomorfismo entre o espaço vetorial e o espaço dual, e a partir de agora a gente pode sempre utilizar, sempre que a gente vê um vetor num espaço de dimensão finita, eu posso representar ele com essa demonstração até agora, tá? Eu posso associar a esse cara um vetor. Tá? Então isso é muito interessante. E eu acho que por hoje é só. Eu acho que conceitualmente essa parte é a mais difícil do conteúdo, tá? De produto interno. Porque agora nós vamos ver bases ortogonais, são aplicações muito imediatas. Ortogonalização é bem imediato. Mudanças de base é bem imediato. E operadores lineares também é algo bem imediato. Nós vamos começar a ter um pouquinho mais de sofisticação aqui na parte de adjuntas. Tá bom? E transformações hermitianas. Bom, pessoal, por hoje é isso e nos vemos na próxima aula.